A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão Vila Ré, dia 25 de julho de 2025, Isaías capítulo 49, ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Um culto onde a nossa querida Irmandade mais uma vez sentiram a presença de Deus. Então, irmãos, nós vamos deixar aí a Irmandade ouvindo, deixa os pedidos de orações, Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Santo Deus, esse Deus é maravilhoso, né? Nossa Irmandade se alimentando espiritualmente das pregações que Deus está preparando para todos nós. Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá, queridos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, palavra apontada pelo Senhor no livro de Isaías, no capítulo 49. Glória a Deus. Bendito Deus. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 49, onde está escrito: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Eu não vi. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis ouvirão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá.
porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Até aqui, irmão. Amém. Glória ao nome do Senhor. Palavra que o Senhor nos apontou nesta noite. Como nós conhecemos o livro de Isaías, então ele traz a profecia da vinda do Senhor. Então, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Normalmente, nós temos na Bíblia dois senhores que são mencionados, e às vezes até nós fazemos alguma confusão. Tem o Senhor Deus e tem o Senhor Jesus. Então são dois senhores. Há uma parte até nos Salmos diz o Senhor ao meu Senhor. Diz Deus ao meu Senhor. Então são dois senhores. Nós servimos a dois senhores, o Pai e o Filho, e temos a guia do Espírito Santo dentro de nós. Então são dois senhores. Este é o Senhor que nós tememos, os senhores que nós adoramos, a qual nós prestamos todo o nosso temor e toda a nossa reverência, não é? E o Senhor traz agora, já no início dessa palavra, que mediante esses dois senhores nós nos prostramos, não é? Nos prostramos perante esses dois senhores, e que nós não nos prostramos perante outros senhores ou perante seja o que for. Nós nos prostramos perante Deus e o seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não é? E se tem alguém aqui passando algum jugo, alguém querendo que se você se prostre perante alguém em alguma situação, o Senhor te diz: se prostra na minha presença, que eu vou te libertar, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Não nos prostramos perante nada, perante ninguém, não é? Não nos prostramos. Uma vez eu vi uma cena que eu fiquei assim bastante entristecido, não é? Uma cena num casamento, uma pessoa se prostrou perante o genro que estava casando com a sua filha. Nós não temos que ter esse costume de nos prostrar perante ninguém. Nós nos prostramos perante Deus, perante o Senhor, não é? Nós não nos prostramos. Se alguém tiver que passar, é a guia que Deus está dando, Deus está trazendo. Se alguém tiver que se submeter a alguma situação, não se prostra não, clama o Senhor Jesus e Ele vai te dar uma saída. Já contei para essa irmandade que uma vez o inimigo no outro lado do mundo queria que eu me prostrasse ali numa situação. Eu não me prostrei, foi difícil, lutou comigo, mas Deus me deu a vitória. Glória ao nome do Senhor. Então não devemos nos prostrar a nada. Por isso que nem idolatria e nem outras coisas não devemos. Sabe, irmão, sabe, irmã, uma coisa é a pessoa ter humildade, não é? Como o próprio servo de Deus falou: não sou orgulhoso. Então nós não devemos ter orgulho e também devemos ser humildes na presença de Deus. Mas o Senhor está dando e nós vamos pegar o que o Senhor está dando. Alguém está querendo te humilhar, te fazer passar por uma humilhação, seja o que for, clama o Senhor Jesus, porque Ele vai te livrar. Nós somos servos
e servas de Deus, e o Senhor nos exalta. Humildes, sim, não altivos, não orgulhosos, mas também nós temos um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. E a palavra aqui diz que o servo do Senhor é a luz dos gentios, é a nossa luz. Cristo é a nossa luz, não é? Cristo veio na terra servindo ao Deus maravilhoso, o Pai, mas nós temos essa luz, e essa luz vai iluminar o caminho de alguém que está aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Não somos altivos, somos humildes, mas também humilhação. O Senhor vai livrar alguém de alguma humilhação. Glória ao nome do Senhor. Então ele falava aqui: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E aqui, como está falando de Cristo, chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, a mãe palavra. Existia, já desde o Antigo Testamento, já existia a promessa que, não é, que Cristo viria, e foi gerado, não é, no ventre. A palavra, santo é o nome do Senhor, gerou então o próprio Cristo, e ele veio para, aqui como está escrito nesse capítulo, ele não veio para a salvação apenas dos judeus, pouca coisa seria, não é, no mundo inteiro, mas Cristo quis fazer um concerto com o mundo inteiro, não é? Cristo veio para fazer um concerto com todos que crescem nele, com os gentios. Tem aqui mesmo, não sei se capítulo 50 e pouco aqui fala, que o Senhor veio para todos que creem nele. Então ele veio para uma obra muito maior. Aquele povo tinha uma promessa de salvação, mas Deus quis que nós fôssemos incluídos no plano de salvação dele. É da glória a Deus mesmo, porque você foi incluído no plano da salvação. Santo é o nome do Senhor. Então ele fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e escondeu na sua aljava. Ele me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, isso aqui é uma conversa do Senhor, não é, com Deus. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, porque o Senhor não foi aceito pelos judeus. É Deus falando, né, que ele foi enviado, e como uma flecha escondeu na sua aljava, né? E Israel, aquele por quem ele ser glorificado. Mas ele respondeu: debalde tenho te trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante meu Deus. Querendo dizer, não fui aceito. Estou trabalhando debalde, não me reconheceram como filho de Deus. Mas e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que ele torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Então aqui já era uma profecia do que ia acontecer. O Senhor iria ser recusado no seu povo. Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Aqui é a promessa, isso aqui é tudo profecia. Luz, para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Promessa que Deus ia estender a salvação até a extremidade da terra. Glória ao nome santo do Senhor. E esta palavra de salvação chegou na tua vida, irmão. Chegou na tua vida, irmã. A salvação está na tua vida. Agora caminha com o Senhor, seja firme no Senhor, confia no Senhor que tudo Ele fará por ti. Mas
Mas eu preciso que o Senhor prepare, Ele vai preparar. Santo é o nome do Senhor, Ele vai preparar. Eu preciso disso, Ele veio para ser a luz dos gentios. E você creu, louvado seja Deus. Leva essa palavra, você creu, você está servindo a Deus. Eu estou na tua vida, eu estou no teu caminho. O que você precisa que Ele te faça? Clama, suplique, e Ele fará por ti. Santo é o nome do Senhor. Disse mais então: pouco é que sejas o meu servo para restaurar a tribo de Jacó, aqueles que já tinham Deus, e tornares a trazer os guardados de Israel. Já estão guardados de Israel? Não, você não vai lá para isso não, meu filho. Você vai lá porque esta salvação eu vou estender para todo aquele que crê no meu nome. Santo é o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Porque, por certo, tem alguém aqui que está se sentindo desprezado. Ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis ouvirão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Hoje, na revelação da palavra, tem alma aqui desprezada e querem te humilhar, mas o Senhor te diz: vou te exaltar. Glória ao nome santo do Senhor. No tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei e te guardarei, e te darei por conserto do povo. Está falando do Senhor. Te darei por conserto, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas aparecei. O Senhor Jesus veio para isso, veio para nos tirar da prisão, veio para nos libertar. Santo é o nome do Senhor. Para dizeres aos presos: sai. Mas preso do quê? Preso numa situação, preso em algo que você não consegue se libertar. Santo é o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele diz: sai, sai, porque Ele vai abrir a gaiola. Glória ao nome do Senhor. Ele vai quebrar as correntes, Ele vai abrir as portas. Sai para fora, dá glória a Deus. O Senhor vai te libertar. Preso numa situação, preso numa opressão, preso num jugo desigual, por causa das forças. Um tem mais força, outro tem menos força, mas o Senhor vai lutar do lado do que tem menos força. Santo é o nome do Senhor. Justiça o Senhor fará, libertação o Senhor fará. Santo é o nome do Senhor. Aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Vai ter o pasto em lugar alto, e não é em lugar baixo, é em lugar alto que vai ter o seu pasto. Santo é o nome do Senhor. Nós vimos o testemunho do irmão, não é? Até nos alegramos, né, da maneira singela que ele falou, não é? Tem algum lugar que tem uma comida melhor que essa? Ele até comparou com um restaurante, não é? Ele tem algum lugar, e ele falou sobre sabor. A gente percebe que ele não está vendendo uma comida, ele está vendendo um sabor. Deus põe um sabor nisso aqui. E o sabor desta palavra, te agrada o sabor desta palavra? Santo é o nome do Senhor. Então come desta palavra, que ela vai te dar força para você continuar a tua jornada. Santo é o nome do Senhor. Qual é o sabor desta palavra? O sabor dessa palavra é amor, misericórdia. Santo é o nome do Senhor. É uma mão amiga que Deus vai estender na vida de alguém que está aqui. Santo é o nome do Senhor. Nunca terão fome nem sede. Quem come desta palavra. Nunca terão fome nem sede. Nem a calma nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará,
e os levará mansamente aos mananciais das águas. O Senhor Ele vai entrar, bendito é o nome santo do Senhor, Ele vai entrar na vida de alguém para trazer paz, trazer tranquilidade, trazer sossego. Santo é o nome do Senhor. Pisado, pisada, maltratado, maltratada, santo é o nome do Senhor, mas o Senhor vai entrar no teu caminho, te diz o Senhor. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Os caminhos do Senhor, quem sabe, não é? O Senhor vai abrir um caminho novo na vida de alguém que está aqui, e vai ser um caminho alto. Um caminho alto, porque o que o Senhor prepara para nós é tudo maravilhoso. E farei todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. O caminho de Deus vai ser exaltado, porque Deus vai criar um caminho novo na vida de alguém, e esse caminho que Ele vai criar vai ser exaltado. Nós vamos ficar naquilo que o Senhor está mostrando. Alguém, a tua vida é uma vida de opressão, é um caminho de opressão. O Senhor vai criar um caminho novo na tua vida. Santo é o nome do Senhor. Eis que estes virão de longe, aqueles do norte e do ocidente, e outros de outra terra lá de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. É ou não é uma palavra de misericórdia? Dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Por certo, alguém pensou isso. Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Me desamparou? Porque aqui a palavra está falando. Sião, alguém falou isso. Já me desamparou o Senhor. Porque Sião representava o povo de Deus. E o Senhor se esqueceu de mim. Mas o Senhor revelou essa palavra nesta frase que nós vamos ler agora. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele? Pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que gerou e que criou? E o irmão e a irmã foi gerado, a fé no teu coração foi gerado e foi pela palavra. A mãe palavra gerou a fé dentro do teu coração. E aqui ele compara, então ele fala: pode uma mãe esquecer de um filho que ela gerou e que ela criou? Pode isso? E que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Era uma pergunta, mas logo veio a resposta. Mas ainda que esta se esquecesse, uma mãe da terra, se esquecesse do seu filho que gerou e que criou, eu, diz o Senhor, todavia me não esquecerei de ti. O amor de Deus para ti é maior do que o amor de uma mãe. Ele não te deixa, não te abandona, não se esqueceu de ti. Por mais que uma mãe se esqueça do seu filho, a palavra que gerou a fé no teu coração vai cuidar de ti. Santo é o nome do Senhor. Saia daqui com a firmeza e com a certeza que a mãe palavra vai cuidar de ti. Glória ao nome santo do Senhor. É difícil, não acreditamos, mas pode até ser que em algum caso aconteça. Mas mesmo que isso aconteça, a mãe palavra não. Deus não vai te abandonar. Essa é a palavra. O Senhor se compadece de ti. Santo é o nome do Senhor. O Senhor se compadece de ti. É uma palavra de misericórdia, de amor. É o Senhor estendendo a mão para alguém que está aqui e dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha.
A Mãe Palavra vai cuidar de ti. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome santo. Santo Deus, santo. Que coisa linda, hein, irmão? Vila Ré, dia 25 de julho de 2025. Isaías capítulo 49. Nosso querido irmão ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo. Irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, né? Por ter ouvido esta pregação. Irmãos, é Deus falando com nossas almas, né, irmãos? Santo Deus. Vamos então ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa. Não esquece de deixar os pedidos de orações. Se faz muito necessário. Deus abençoe, queridos.